Não critiquei. Quem tem internet? Não, traz uma crítica que tem. Oi, tablet. tudo bem, mano? Que você mais o quê? Sim, tudo bem. Aí. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Desculpa não ter ido, tá? Tá bom? Tá te fazendo? Não. Ah, pois é. Não tem desculpa. Tem É que eu sou muito grande pra ficar aqui. Não, tá bom, fica aqui Deixa eu ver comigo. aqui, pessoal. Fica aqui comigo. Não se preocupe, tem lugar para todos. Não, pode ficar aí. Vem cá, ó. O Gabriel Vem senta pra ali, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar. Ó, Pessoal, ó, se vocês começarem a brigar, vão para trás da porta, hein? Tá passando a palavra, já que a gente tem que dar um lugar primeiro para O professor vai botar lá na frente do Vou quarto. pôr ali. Até hoje ninguém estranhou aquela porta. Então, você tá na frente. Vem cá. Tá na tua frente? Tá. Ele tá dormindo. Eu vou sentar ali do lado dele. Pode sentar do seu lado. Querido. Já tá brincando, meu lindo. Gabriel tava meio que nanando, meio dormindo. Eu acho que você vai receber um fora de. Eu perdi ela. Não consigo entrar no meu Yahoo mais. É? Tudo que tinha lá. Sério? Sério. Faz mais de 20 dias que eu tô Deixa eu ver. Esqueceu a senha. Não, Aí eu me pediram para mudar a senha, mas eu não consigo. Eu mudei e não aceita mais nenhuma. Vamos ver aqui. Tem sites que você... Eu vou ter que ir lá na tua casa me mudar. Isso. Ele sabe fazer? Tem que ver, né? Às vezes. Não sei. Eu já fiz de tudo. Quem deve entender também é o da Eu vou ver com ele também. Ai, Você mais de vai 20 cantar, amanhã dias. também tem. Hã? Tem a cantata lá da Pio, bem legal. Mas tem que ir amanhã igualmente. Onde é? O que é aquilo lá em Canasvieiras, já, pastor? Canasvieiras? Viu lá? Casata, lá Eu acho que você postou aquela foto. Ah, tá. Mas eu fiz uma alerta lá. Negócio Tudo de... já se viu. Uma luta, né? Às vezes as pessoas iriam então contestando com o prefeito melhorias para essas pessoas, ajuda, eles foram lá, não queremos se espelhar. Isso é um caminho meio complicado, né? Se for entrar por essa via, mais ou menos parecido com aquele povo em, acho que uma cidade do interior aí, né? Que também prometeu atos violentíssimos contra determinados grupos. Brusque, né? Acho que sim, né? Então, é Quem uma que não luta. quer Não, é porque está tendo muito mendigo e daí as pessoas... Olá, Marcinese. Lá daí as pessoas são passeata pedindo que o prefeito tomasse uma providência. É claro que tem Não, muito problema de segurança. com certeza tem aquela que ter coisa. segurança e tal, mas não é por aí. Não é por aí. Aí começa a se aproximar daquela advertência de Deus com relação a Sodoma e Gomorra, né? O grande pecado de Sodoma e Gomorra foi exatamente a falta de atenção para com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Tem muita gente que pensa que o pecado de Sodoma foi a homossexualidade, o homossexualismo. Foi também, mas isso não está sendo o ponto principal ali. A grande falta de misericórdia do povo, né? Das cidades. Assim. Cidades sem misericórdia. Então não tinha mais, subiu tanto a cabeça a importância da cidade que ela se tornou sem misericórdia. E isso foi uma situação que moveu o juízo de Deus sobre aquela cidade, né? Então a gente tem que ter uma atenção, mas é claro que fica numa situação difícil quando se trata da história do ser humano, né? Que a história do ser humano ela é devastada, né, irmãos? Está bem devastada. Assim. A situação humana ela foi além do problema do pecado, que a gente sabe que a gente não pode entender a história corretamente sem a fala de Deus. Assim, qualquer tentativa de interpretar a história e a situação humana sem a fala de Deus não vai conseguir.
Então, pela fala de Deus, a gente sabe da questão humana ter sido afetada de maneira absurda, assim, absurda. O ser humano foi afetado, ele morreu, ele perdeu a vida. E ao perder a vida, ele vai se desenvolvendo dentro da história nessa categoria de existência, né? E ele não consegue penetração mais elevada nas coisas que precisam ser pensadas. Ele não consegue. Então é extremamente importante o chamado de Deus de volta, né? Para que a humanidade possa trabalhar as suas questões de maneira profunda e não só superficial. Como ele não quer, como a humanidade não quer saber nada daquilo que Deus tem a dizer, não quer, então a questão humana vai ficar numa situação... Não quer porque ele também nem sabe, nem ouve, né? Ele não tem condição de trabalhar essa ideia, ele está morto, né? Há uma morte. E aí então ele fica numa categoria de gente, de existir, que depende só dele mesmo, é antropocêntrica, totalmente, né? É um problema assim gravíssimo. E assim, nessa condição assim, é que a gente vê a humanidade numa condição assim muito limitada, né? Muito absurda, para tentar solucionar os seus problemas sociais, problemas de qualquer nível, né? Então é isso que a gente tem tentado ser um povo que nós sejamos condutores de fato da mensagem, né? Como a gente estava falando com nossas famílias, né? Começa nas nossas casas, na nossa vida, né? E nas nossas casas. Depois isso vai se estendendo assim para a sociedade. E é bem conhecido nosso o texto de Ezequiel, né? 33. Quando a sociedade daqueles dias lança um clamor aqui, inclusive esse clamor, ele não está falando nada ainda com Deus, não tem nada de Deus aqui, né? Ezequiel 33 ele é um clamor social, da própria sociedade. E eu já imagino que hoje a humanidade não tenha sensibilidade para fazer um clamor desse mais. Não tem. Né? Já houve tempo que as pessoas tiveram sensibilidade. Né? Então, Ezequiel 33, que nós conhecemos bem, que deu origem a uma pergunta, né, das mais importantes assim, da humanidade, e umas questões que foram levantadas, né? Oi? Aqui nesse texto, houve tempo em que a humanidade ainda sabia fazer algumas perguntas não tão ruins, né? Não tão despojadas de profundidade, e aqui é uma delas, né? Aqui é uma delas. Olha só, nós sabemos de Ezequiel 33:10, né? Ele está dizendo aqui que a sociedade lá daqueles dias, aquele povo lá, irmãos, eles estavam clamando, eles dizendo assim: nós prevaricamos, isto é, nós resolvemos viver a nossa maneira, nós resolvemos viver segundo as nossas próprias criatividades, conforme nós mesmos achamos que podemos. Então, prevaricar é a pessoa estar trabalhando o seu estilo de vida somente conforme ele mesmo pode imaginar fazer. E hoje as pessoas não estão tendo esse discernimento mais que estão prevaricando, né?
E uma vez prevaricando, ele usa a palavra aqui, que é tudo deu errado. A palavra é pecado, né? Tudo deu errado. As coisas viraram uma anarquia, viraram uma confusão. Nós fomos por caminhos que nós chegamos a determinados lugares que não tem como mais seguir em frente. Tudo realmente já é notável que se a gente for seguir em frente vai só piorar. Então a coisa está feia. Eles estão tendo esse discernimento, mas hoje também não consegue mais perceber isso. A humanidade chegou a um ponto de dormência, né? Ele está endurecido. Existe um termo bíblico para esclerose, né? Ficou esclerosado o espírito das pessoas. Ficou sem condições de flexibilidade de pensamento. Ele já não consegue mais pensar, né? E então, por isso eles disseram, a conclusão disso tudo é que nós estamos morrendo, desfalecendo. A sociedade daqueles dias não sequer mencionou Deus aqui, irmãos. Não mencionou Deus. Eles só estão dizendo que a situação para eles é essa. Irmão, resolvemos viver do jeito que nós quisemos, achamos que podíamos viver, né? E por conta disso nós erramos. E por errar, nós estamos morrendo. Só isso. A conclusão é essa, o diagnóstico é esse. Então eles fazem uma pergunta. Ontem lá na Koinonia, nós estávamos falando da importância de saber fazer perguntas. Né? Quais seriam as perguntas que nós faríamos? Né? Será que elas são inteligentes? Será que elas são inteligentes do ponto de vista da sabedoria de Deus? Se nós fizermos as perguntas erradas, já dizem os sociólogos, os pensadores, os teóricos, se nós fizermos as perguntas erradas, nós vamos ter respostas erradas também. Nós precisamos fazer as perguntas certas, né? Então, como vamos fazer perguntas certas? Nós vimos que isso começa assim, nessa idade aí. Está vendo o Pedro ali? Está vendo a Manuela, Gabriel, né? O Samuel? Eles, nessa idade, irmãos, é que se começa a trabalhar a capacidade dessas crianças de ter noções exatas de constituição e construção de vida. Por que a gente luta muito para essas crianças ficar junto com a gente? Aqui assim. Por que a gente faz isso? Uma pergunta. Por que a gente faz isso? Por que a gente quer que eles fiquem aqui? Tem muita gente que fala assim, pastor, que bagunça, a gente não consegue ouvir nada, que confusão. Não é isso, eu não falo isso nunca. Eu não vou falar isso nunca. Esse tempo que eles estão aqui, eles estão tendo a noção exata, estão percebendo, sem a gente ensinar eles, a importância da inclusão deles, né? Do pertencimento, da importância que os pais dão a algo que está sendo falado e a reverência que os seus pais têm a algo que está sendo falado por um homem de Deus. E eles estão percebendo isso não adianta nada daqui a uns tempos sem ensinar para eles o que é um pastor, o que é uma igreja, tudo na Bíblia, não vai adiantar nada, irmãos. É agora, é nesse momento aí, cada dia eles correm para lá, correm para cá, correm para lá, correm para cá. Mas isso não dura para sempre, irmãos. Isso daqui 2 anos, anda todo mundo aí tranquilo, né? Sossegados, bem. Então é agora que a gente inclui eles. Esse é o ensino. Estamos louvando ao Senhor porque nós estamos tendo essa bênção de nós estarmos podendo lidar com uma humanidade em Deus que está sendo formada, né? E eles vão perceber, não, meu pai, a minha mãe, eles dão importância a isso. Isso é importante, isso deve ter algum conteúdo. Eles estão recebendo isso aí, pela visão que os pais estão demonstrando ter. É algo extremamente sério. É claro que Satanás quer dividir isso, ele quer dividir. Por isso que ontem nós estávamos comentando dos novos sentimentos. Aquele texto que você falou, que você se referiu,
que nós colocamos sobre os novos sentimentos na era tecnológica, né, que estou estudando sobre essa questão junto com o André e outras pessoas teóricos da área da tecnologia. Quer dizer, que sentimentos estão surgindo nesses novos seres humanos a partir de uma abstração, de um sequestro da própria pessoa da vida. Ele está perdendo a vida de vista, né? E ele está entendendo que a vida é trocada por aquele tipo de envolvimento tecnológico, né? A tecnologia está fazendo surgir um tipo de humanidade que nós ainda não sabemos quais efeitos teremos daqui a pouco, né? Muita gente chega aí no fim do ano e fala assim, 13º, o que você vai fazer? Aí as lojas dizem assim, como a gente falou, né? Vamos comprar um tablet. Vamos comprar um tablet. A Nancy estava vendo outro dia que uma mãe tinha um tablet para um menino de 10 anos, outro tablet para um menino de 6, outro tablet para um de 1. Já pensou? E ele, se tirar o tablet dele na hora que ele está almoçando, ele berra. Né, irmãos? Que isso que está acontecendo? Assim, o tipo de sequestro na tecnologia está buscando, está trazendo pessoas a imaginar um tipo de vida que é extremamente... Aquilo capta, né? Capta a atenção, capta a vida da pessoa que está ali. Então, tudo aquilo que não tem a realidade de fato, não é a vida, ele se envolve. E se ele for se envolver 24 horas por dia, ele tem condições de se envolver 24 horas por dia. Né? Tem casos de morte mesmo. Pessoas em videogame já morreram jogando 70 horas seguidas, sem parar para nada, morrem. Né? Vários no mundo já morreram. E o pessoal vai, né? Enfim, se envolvendo com uma abstração da própria vida. Um sequestro, né? É claro que essas pessoas vão sendo trabalhadas numa maneira de existir, que vai surgir sentimentos novos. Que sentimentos estão surgindo nessas vidas? Que sentimentos de pertencimento? Nenhum. Não tem sentimento de pertencimento a nada. Né? Então, se nós não tivermos a tecnologia como tecnologia a ser usada, vai inverter o papel. Nós vamos ser, o usuário vai ser a tecnologia e o ser humano vai ser o que vai ser usado. O papel vai ser invertido. Né? E então, aquele relacionamento de pertencimento não tem. Ou você adiciona alguém ou você deleta alguém. Não tem sentimentos vinculados. E é claro que a nossa geração, ela está pavimentada para receber esse tipo de vida. Mais baixo ainda. Porque ela já não tem o vínculo natural das famílias. Não tem. Então, tanto faz se ela passar para o lado da tecnologia e potenciar isso no modo de vida deles. No modo de vida deles. For potenciado e ele ficar engolido pela tecnologia 24 horas, para ele é negócio. É fantástico. É a única coisa que ele tem. Como dizia um amigo meu, ainda bem que tem um Facebook para você dizer que vai dormir. Porque senão você teria que ligar para 250 pessoas para dizer que vai dormir. Ia demorar muito. Né? Então, é um negócio assim que esvazia tudo. Né? Cada pessoa é esvaziada. Como que nós estamos habilitando os nossos filhos a lidar com a vida de modo a fazer perguntas inteligentes para que eles possam passar aquelas etapas daquelas perguntas inteligentes? As questões que surgem neles. Né? Existe uma época na vida das crianças chamada época das perguntas, que muita gente chama de época chata, porque os filhos não param de fazer perguntas, eles não param. Então, isso é extremamente importante, é um despertamento, né, para entender o mundo que eles vivem. Quantos de nossos filhos vão perguntar questões e cada questão que eles fizerem é extremamente importante. Né? É extremamente importante, irmãos. Estejamos preparados. Vamos estar preparados. Né? Vamos pedir a Deus sabedoria. Mas como que a sabedoria vem para nós? Então, lembrem os irmãos, lembrem que nós fomos
entrar no texto de Lucas. Né? Entramos em Lucas 2. Lembra de Lucas 2? Isso é tudo uma introdução aqui importantíssima, né, que a gente precisa ter. Irmãos, não devemos esquecer que nossos filhos, as crianças, como todos nós, estamos debaixo de algo que a Bíblia chama de pecado. Todo mundo nasce com o pecado. Não tem uma pessoa que nasceu sem pecado. Só tem um, que é Cristo. É o único. Né? Mas fora Cristo, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém sem pecado. Pedro nasceu com pecado. Esther com pecado. Felipe com pecado. Dan com pecado. Eu nasci em pecado. Samuel, Manuela, todo mundo. Todos. Né? Então, eles vão começar a se manifestar logo. E é preciso que essa direção seja sabiamente trabalhada pelos pais. Uma das maneiras que os pais precisam ser estruturados para dirigir essas crianças que nasceram em pecado é dirigi-los a Cristo o mais rápido possível. Né? Porque ninguém nasce salvo, não tem como nascer salvo. E não tem ritual no mundo que salve uma pessoa. É ele que vai ser conduzido a Cristo pelo ministério dos pais. Que a gente falou aqui muito em Deuteronômio 6 já, como ferramenta prática de como fazer isso. Né? Como fazer isso. Mas também em Lucas 2 mostra a gente como fazer. Diz em Lucas 2 que Jesus nasceu. E quando ele nasceu, os anjos abriram o céu e cantaram e disseram as coisas. Para um grupo de pastores, né, que estavam lá no campo. E aí eles, ouvindo o que Deus tinha falado para eles, em Lucas 2 diz assim que eles correram para ir até Belém, para então encontrar aquele Deus que tinha nascido. Aqueles pastores correram para Belém. Né? Isso os irmãos podem ler em Lucas 2. E lá no versículo 15, isso está escrito. Eles disseram, vamos rápido até Belém, para a gente ver isso que os anjos falaram para nós. Então eles foram. Né? Chegando lá em Belém, encontraram Maria, José e a criança na manjedoura. Né? Agora 16. Lucas 2,16. Eles encontraram Maria, José e a criança na manjedoura. E então falaram para eles, olha gente, o que aconteceu. Eles foram lá e testemunharam para Maria e para José o que eles tinham recebido dos anjos de Deus. E eles falaram tudo o que tinha acontecido, e a fala deles era essa do versículo 14. Eles disseram que os anjos estavam louvando, aquela multidão de anjos, milhares e milhares de anjos. Isso é impressionante, né? Estavam falando uma só palavra, e a palavra era a seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Né? Então essas falas dos anjos, eles passaram ali para Maria e para José. E diz o texto aqui que no versículo 19, Maria, ela pegava essas palavras que ela ouviu da parte de Deus. O que ela fazia com as palavras? Guardava. Guardava, né? Isso aí, irmãos, é uma coisa fundamental para a gente. Né? Nós somos pessoas de Deus e precisa guardar. A gente está ouvindo, como a gente tem falado, aqui é um privilégio que nós estamos tendo aqui. Como também quando a gente em casa abre a Bíblia, que seja assim sempre, mas a gente está diante da palavra de Deus e a gente precisa guardar no coração. Ela é guardada porque é valiosa. Quando você recebe uma coisa de valor, tu guarda, porque é valioso. E isso você pode esquecer. Irmãos, eu estava aqui, até eu preciso falar com a Leslie. Eu estava aqui olhando esse livro aqui que eu ganhei do Todd. Não sei se quem lembra do Todd. O Todd e a Leslie. Lembram deles?
Olha só o que eu achei dentro do livro, irmãos. Um travel check de $100. Né? É da Leslie. Eu ganhei, eu preciso até falar para ela, nem sei se ela está vendo aqui pela internet, mas eu preciso falar para ela, estava dentro do livro. Então ela guardou tão bem que ela não achou mais. Né, isso ficou guardado dentro daquela enciclopédia que está ali atrás, aquela vermelha. Eu estava lendo justamente o Apocalipse, que a gente está querendo receber de Deus essa palavra. Né? Aí eu folheando ali, pim, aquele cheque de $100. Não está ali. Mas, então a gente precisa guardar realmente uma coisa. A gente tem que guardar. Mas o guardar, ele precisa voltar, a gente precisa saber usar. E como é que a gente sabe usar? Diz aqui o texto, a Maria fazia o quê? Para voltar ao seu modo de vida todo dia. O que ela fazia? Conferia. Ela meditava, conferia. Exatamente, meditar, conferir. Ela vai lembrar, ela vai trazer a memória de novo. Ela não vai fazer nada na vida sem que aquelas palavras de Deus sejam a referência. Irmãos, a gente tem muitas referências hoje em dia, muitas orientações, muitas diretrizes, muitos vieses, mas se nós não tomarmos cuidado, isso tudo vai sequestrar a gente. E nós vamos atrás. E hoje o mundo está nivelado por baixo e está cada vez mais e mais para baixo nessa nivelação. Opa, lá vem Tiabá. Olha, tá pensando nela, a senhora tá fazendo uma falta já? Tá pensando assim nela? É verdade, é verdade. Olha. É verdade, graças a Deus. Então, queridos, esse modo de vida de Maria, né, esse modo de vida de José. Olá, gente! Tiabá, que bênção! Como é que é o nome daquela irmã mesmo? Desculpa, Nancy. Nair, meu Nair. Oi, Tiabá, que preciosa. Entra aí, Tiabá. Uma vitória, né, Tiabá? Sente aí. Uma bênção. Pode sentar em algum lugar. Arrumem um lugar para Tiabá. Aí, vai. Olá, irmã Margarida. Opa, tesoura? A irmã Margarida conseguiu, acho, uma fonte ali com o nosso aparelho. Acho que o Lipe já pega, irmã Margarida. Você não vai machucar aí. Só um pouquinho, esse negócio corta. Irmãos amados, que bênção, né, Tia Barra? Graças a Deus está aí, né? Está aqui. Nós estamos pensando juntos aqui, irmãos queridos, sobre esse cuidado de Deus que Ele tem com a gente, de fortalecer a gente na história da nossa vida. Tanto na história da nossa vida, quanto na história que Ele mesmo está levando até o dia dele, quando Ele voltar. Né? Então o Senhor, Ele está trabalhando cada um de nós na sua palavra, né? É com a palavra de Deus, conforme nós estamos passando alguns textos assim, nesse momento inicial. Um deles é Lucas, né? Lucas 2. O texto de Lucas 2, pode cortar aqui assim, ó. Bota direto aqui, ó. Corta aqui assim, ó. Cuidado para não cortar um cara. Isso pode ir. Aê! Super! Ó, quase cortei o dedo que eu vi. É muito complicado. Faz tudo menos o negócio. Acho que agora vai. Espero que funcione, né, pastor? Acho que sim, vamos ver. Tem tantos, espero que um desses pininhos. Esse é um multi-pino. Pode deixar, pastor. Aí. Estou vivido. Tá. Né, irmão? Só... Obrigado. Então, queridos, em Lucas, né, no capítulo 2, a gente tem... O capítulo todo é extremamente importante, porque ele vai estar trazendo a experiência do Deus eterno,
que se faz pessoa, né? que nasce, que é cantado pelos anjos, para um grupo de pessoas simples, mas que o coração deles foi julgado por Deus como capaz de receber aquela mensagem. Impressionante que não abriu o templo em Jerusalém, né? Não abriu nenhum lugar tido como sagrado. O lugar para Deus melhor que teve foi o campo, onde tinham aquelas pessoas, e eles receberam a notícia da parte de Deus, e eles correram para Belém. E lá em Belém, eles encontraram Maria com o menino e o José. E nesse encontro, eles relataram aquilo que Deus tinha falado. E isso é extremamente importante também para nós. Se nós quisermos ser fiéis a Deus, e isso é um jeito, nós precisamos relatar o que Deus tem falado conosco na palavra, para aqueles que a gente ama. Né? Igual esses pastores fizeram, eles não mudaram a palavra. Aquilo que eles ouviram, eles falaram. Deus disse assim, é assim que é. A distância dessa palavra de Deus e o que o ser humano acha, irmãos, é um abismo. Basta ir no shopping e ver aquelas árvores lá chamadas árvores de Natal. Quer dizer, não tem nada a ver com Natal. Mas eles põem o nome de árvores de Natal. Quer dizer, não tem nada a ver com Natal. Né? O Natal não é aquilo. Enfim, a desconfiguração é imensa, né? Então a distância o quanto foi devastador para o ser humano por se distanciar de Deus mais ainda, levando a humanidade num sequestro das suas emoções, dos seus sentimentos, gerando nas gerações seguintes cada vez menos sentimento, menos amor, menos pertencimento, menos valor pessoal, né? E nós estamos, por isso que nós nos preocupamos muito com as nossas crianças, porque é assim como Maria fez. Ela ouviu a palavra e diz o versículo 19, ela guardou no coração as palavras, ela guardou. Mas guardar não é o suficiente. Como falei para os irmãos, aqui está o travel check, $100, pertencendo à irmã Leslie Free. Ela esqueceu dentro de um livro que eles me deram. Né? Essa enciclopédia vermelha aqui, lá em Apocalipse, estava o travel check de $100. Né? Eu achei incrível. Eu falei, nossa, a irmã Leslie guardou tanto que ela esqueceu. Né? Então ela não sabia mais onde que estava. Foi embora com o Todd para os Estados Unidos, e agora, quando eu fui estudar Apocalipse por esse autor também, achei o cheque. Né, irmão? Agora eu vou falar com a Leslie, eu já vou mandar um e-mail. Leslie, eu estou aqui com o teu cheque. Né? Mas o que é isso? É preciso que a gente guarde a coisa, mas é preciso que a gente use também. Então, diz o texto do 19 que Maria meditava, ela conferia, isso ela fazia voltar de onde estava guardado para a referência de vida. E, irmão, se a gente não fizer isso, outras coisas vão ocupar esse lugar. Outras coisas. Conselhos de novelas, conselhos de filmes, conselhos de amigos, de colegas, de teologias, de filosofias, de tudo. Então, nós precisamos guardar a palavra e meditar na palavra, porque aí ela vai para dentro do nosso coração como coisa de valor, mas ela sai para a nossa reflexão como aquilo que precisa ser praticado. Senão não tem sentido nenhum, né? Não vai ser suficiente. Aqui no versículo 40, mostra para nós que Jesus crescia. No versículo 40, Jesus crescia. Então, é evidente que se você der comida para uma pessoa, ele vai crescer. Se você der roupa, vai crescer. Né? Mas a pessoa, como pessoa, embora hoje o ser humano esteja quase igual a um animal, porque o que vale é comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro e ter relações sexuais por aí, e tá bom. É isso que as pessoas acham que é o suficiente. Né? Mas não é assim, o ser humano é maior do que isso. Todas essas coisas são, na seu devido momento e tempo e local e de modo santo, bons. São coisas boas. Né? Mas
é preciso crescer também, aqui diz, em sabedoria, em graça, né? A pessoa precisa crescer em um nível, nos diversos níveis que ele é constituído, precisa crescer, não só em um nível, né, irmãos? Então, Jesus crescia. Nesse momento aqui, 12 anos depois, Jesus continuava crescendo, lá no versículo 52. Olha só. Oi, Manuel. Olá, cara. Tudo bem. 12 anos depois, como nós falamos, Jesus continuava crescendo. Olha só, ontem nós mostramos o Emanuel como prova e o Felipe como prova. E estava do outro lado, estava o Pedro, Samuel e a Manuel. Eles como prova, irmãos, eles estavam com um corpo de 1 ano. E aqui estão gente com um corpo de 13. Né? Olha só. Então continua crescendo. Mas a gente fica perguntando assim, daquele tempo lá até esse tempo aqui, esse crescimento deles, será que está acontecendo também um nível de crescimento espiritual também? Será que eles estão crescendo? Será que além de comer comida, ter roupa para vestir, ter casa para dormir, eles também estão crescendo com sabedoria e graça diante de Deus, do Criador do Universo? Como é que eles estão vendo a vida deles? Que perguntas eles estão fazendo? O Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele, perguntado pelo repórter, explique aí, como é que você chegou ao Prêmio Nobel? Aí ele disse assim, é que minha mãe, quando eu chegava da escola no primeiro ano, ela chegava para mim e falava assim, meu filho, o que você... Ele não perguntava o que eu tinha aprendido na escola. Perguntava, que perguntas você fez na escola? Que perguntas? E assim foi, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, todos os anos, enquanto a mãe dele pôde perguntar, ela perguntou. E depois não precisou perguntar mais, porque ele continuava fazendo as perguntas. Ele perguntou tanto, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? É um exemplo simples, porque aqui nós temos um Jesus que crescia, e ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Irmão, se não acontecer isso com a pessoa, ela vai estar facilmente como massa de manobra na mão de uma mentalidade que está pavimentando esse mundo para baixo. Esse mundo jaz em quem? No maligno. A gente sabe isso por causa da revelação de Deus. Mas o mundo não sabe. O mundo, ao olhar a desgraça que acontece dia a dia no mundo, ele vai dizer assim, não sei o que é isso. Teve um senhor lá na Trindade que uma vez perguntou para mim, ô pastor, o senhor não acha, ele é um empresário, um homem de condições. Ele disse, pastor, o senhor não acha que tem uma conspiração mundial aí afetando a mente das pessoas? Deve ser algum ET. Eu falei, olha, está meio certo a tua afirmação, está meio certo, está quase certo. Né? Isso é quase verdade. Porque de fato há uma conspiração mundial contra a mentalidade humana mesmo. E não é bem um ET como o senhor pensa, mas é um tipo de ET. Né? Que a Bíblia chama ele de diabo, de maligno. Não, diabo maligno, isso não acredito. Mas em ET ele acredita. Né, irmãos? É um negócio assim. Como o Daniel estava dizendo ontem, um pós-doutor de filosofia reunido na UFSC com uma turma e tentando ensinar Schopenhauer, falando várias coisas ali. Aí daqui a pouco pergunta assim, olha gente, vocês não acham que tem ET não? Irmãos, um negócio meio esquisito, sabe? Aí o Daniel disse, não tem não. Aí eu vou discutir isso, mas o pessoal tá mal. A nivelação em determinado não importa se a pessoa tem títulos ou não tem títulos, como aqueles homens no campo. Eles não tinham títulos, mas eles estavam preparados para receber revelações espirituais de Deus. Né? Nível de estrutura dentro do ser, com habilitação para dialogar com o Criador. A gente precisa desse nível. Não podemos prescindir. Né? Principalmente nós, o povo de Deus. Nós não podemos deixar. E então, 12 anos, aqui no texto, diz o texto mais para cima que os pais de Jesus tinham perdido ele
Eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus e o encontraram em Jerusalém no meio dos doutores. E eles estavam admirados. Com o quê? Olha o versículo 46. Com o que eles estavam admirados em Jesus? O que admirava os doutores em Jerusalém, lá de Jerusalém, com Jesus? O que causou admiração? A inteligência. Como que foi medida a inteligência? Pelas perguntas. Pelas perguntas de Jesus. Olha, Jesus estava interrogando-os. Interrogando-os. Lá no versículo 46. Desculpa. Né? Então, irmãos, o diálogo inicial era por perguntas. Né? Era por perguntas. A forma de contato com os doutores, e que depois abriu para um diálogo mais profundo, foi porque Jesus sabia fazer perguntas profundas. Olha só quantas perguntas nós sabemos fazer a respeito da nossa vida. Né? E será que elas são corretas? Será que as perguntas são corretas? Como tem gente que diz assim, o que será que eu vou comprar nesse Natal? Não, isso não é uma pergunta que se faça. Não, irmãos, não é nem para ser feito. Não, irmãos, não é assim. Que cada pergunta, irmãos, as perguntas humanas estão seguindo um roteiro diabólico para baixo. Né? Não que não tenhamos que dar presentes para as pessoas. Na verdade, nós deveríamos ser os que mais dessem presentes significativos, como aqueles que vieram do Oriente e trouxeram presentes como ouro, incenso e mirra para Jesus lá naquela hora em Belém. Já era outra hora, né? Não era essa hora aqui. Embora o pessoal já faça uma confusão, ponha as pessoas da Babilônia junto com os pastores, todo mundo no presépio. Isso é uma verdadeira orgia de informações e erros. Né? Não é assim. Mas eles trouxeram presentes, realmente. Mas o consumo tomou conta das pessoas. Eles dizem, você vai fazer o que com o 13º? Não faça nada, pague dívidas. Pague as dívidas que você começou a fazer em junho. E aí você termina, agora você não compra nada. Você vai só pagar as dívidas, para quando for em junho você compra tudo. Né? Uma coisa estranhíssima, né, irmão? Black não sei o que, Black Day, né? Black Friday, depois vem pro Brasil esse Black Friday. Negócio... Hein? É um negócio esquisito. Tudo que é possibilidade de você ser envolvido no tirar os teus recursos. Coisas que estão fora de propósito. Né? Você, na hora que você realmente precisaria ajudar alguém ou dar um presente para alguém de fato com necessidade, você já não tem mais como fazer, porque está comprando. Entende? As coisas são graves, né? Sinfonia de bebê. Não se preocupem. É uma bênção. Olha, bebês junto com a gente está nesse processo, né? Irmãos, eu fiquei pensando, vendo esses bebês, nessas coisas aqui, pensando assim, qual foi a creche maravilhosa que Jesus estudou, irmãos? É uma super creche. Ele sabia fazer perguntas que admiravam os doutores. Qual será que foi a creche que ele foi estudar? É o lar. É o lar. Se você fala hoje que você dá valor ao lar, você vai ser tido como alguém meio maluco, meio esquisito, meio ET. O lar. Que valor que tem um lar? Nenhum. Hoje em dia. Mas não é assim. Né, irmãos? Não pode ser assim. Exatamente a fragilidade humana, ela está cada vez mais alta, porque as pessoas perderam qualquer tipo de vínculo familiar, ali na época de criança, que ele aprende o valor que ele tem como pessoa, né? E como gente, com coragem, com ânimo, quando os pais junto com ele, andam com ele. Quanto será que custa um pai ou uma mãe andar com seu filho? Né? Durante 12 anos, pelo menos. Então, José e Maria andaram com Jesus durante 12 anos. Mas, ele morou na casa dos pais até os 30.
Eles acham absurdo que meu filho mora comigo. Absurdo é isso, achar absurdo isso. Achar absurdo que meu filho mora comigo, que é um absurdo morar com o pai, com a mãe. Sabe, esquisitíssimo o desmembramento, a destruição das relações. Muita gente diz assim, não, você já tem 14 anos, tem que sair de casa rápido. Que isso, irmãos? As bandidagens não pensam assim, não. Os bandidos lá perto da escola ali, que a gente vê, eles estão querendo agregar, fazer uma sensação familiar. Quando você vê os bandidos andando, eles estão tudo em grupos familiares. O Renatinho da Falange do Rio Vermelho, não, do Rio de Janeiro, né? Lá do Comando Vermelho, eu misturei do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte assim, nós chegávamos nas escolas, na porta das escolas e falavam com essas crianças assim, ó, os adolescentes assim, mais novo é melhor, falando assim, ó, você está meio mal na tua casa, vem que você tem um lugar com a gente, você tem um lugar, você tem uma família. Aí aquele adolescente, aquela criança fala, que maravilha, eu nunca tive uma família, agora eu vou ter uma família. Aí vai, ó, tem o seguinte, ó, tem um papelote aqui, ó, tu dá só uma cheiradinha aí na boa. Ah, vai ficar lá em cima a tua cabeça, ó. Aí vai dar aquela cheirada, dá mais uma outra, daqui a pouco é um traficante, daqui a pouco levou um tiro e morreu na esquina. Né, irmãos? Eu ouvi indo para a escola, faz uns 2 anos, um falando para o outro, um mais velho, falando, olha, se você ficar com a gente, você vai estar seguro, você vai ter de tudo que você quiser. Eu ouvi. É uma luta. Eles não estão nem aí se está a gente passando perto, não. Eu ouvi tudo isso enquanto eu estava passando perto. Eu fui ouvindo, eu falei, olha que terrível, aliciando um menor. Irmãos. É uma coisa que eles não têm escrúpulo. E eles vão usar exatamente a fala familiar, que muitas famílias não querem usar. Porque eu não sei porquê. É claro que a gente sabe porquê. Tem uma conspiração, irmãos. Tem um pavimento sendo feito sobre a humanidade, de conduzir a humanidade para uma desintegração absoluta, total, de todo mundo, com todo mundo. Né? É claro que ele tem que suprir essa sensação que ele tem, então ele vai sentir na tecnologia, que hoje facilita, de fato, para quem não tem conteúdo, a se envolver em nada. Né? Se envolver em nada e com ninguém. Então, é um aspecto aí, né? É claro que aqui, nesse lar, o lar de Jesus, o lar de um carpinteiro, de uma mãe, de uma dona de casa, de uma mulher, é tão simples no modo de pensar humano, mas ali tinha um conteúdo de Deus, uma capacidade, uma estruturação para dialogar com as dimensões eternas, que nós precisamos dialogar como pessoa. Né, irmãos? Nós precisamos dialogar. Então, quando a gente fala essas coisas assim, nessas inversões todas e nessa situação que caminha a humanidade, é porque nós chegamos a um momento, irmãos, quando a Bíblia fala do nascimento de Jesus, lá em Hebreus 1, ele vai falar que esse momento é chamado pela Escritura de último dia. Último dia. Os irmãos se lembram disso que nós pensamos juntos aqui? A palavra de Deus revela a nós, né, que nós chegamos ao último dia. Então, Hebreus 1 vai dizer que nos últimos dias Deus enviou o seu Filho. Ele falou a nós pelo Filho. Quando o Filho de Deus, que é Cristo, veio à Terra, quando ele nasceu, está inaugurado o último dia. O último dia. Para Deus, nós estamos vivendo o último dia. Nós estamos dentro do último dia. Então, esse momento chamado de último dia, que o termo é eschaton, no grego, último é eschaton. Né? Eschaton é o que a gente conhece por escatologia, quer dizer, o estudo do fim, das últimas coisas. Então, nós estamos vivendo dentro dessas últimas coisas. E o caminho da gente como povo de Deus dentro desse último dia precisa ser cuidado. E Deus está querendo cuidar de nós. Deus não está só formando gente para trabalhar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Isso também vai acontecer. Mas a nossa vida ela tem uma direção, uma dimensão eterna. Nós estamos sendo conduzidos para o próprio Deus.
cada dia da nossa vida, cada momento da nossa vida. Então nós precisamos entrar em contato com as mensagens proféticas da palavra de Deus, irmãos. Como é que nós somos? Para onde nós vamos indo? É a pergunta. O que significa a condução da nossa vida? Se a pessoa soubesse que ele estivesse dirigindo para um abismo, ele não iria naquela direção. Não é verdade, irmãos? Vocês não pensam assim? Eu penso. Tem uma placa, ali tem um abismo a 1 quilômetro. Não siga, a pessoa não vai seguir. Né? Então, a palavra profética de Deus é aquela que orienta a gente no nosso presente e no nosso futuro. Essa palavra de Deus vai dar para nós a condição de seguirmos no nosso dia a dia. Né? Por isso que a palavra profética, tem alguns exemplos aqui que eu preparei assim, para os irmãos, para a gente pensar junto. Né? Queria muito dar um exemplo da profecia. Por exemplo, Miqueias 5:2. Miqueias. Exemplo disso que Deus está querendo preparar a gente para um futuro, para uma condição de saber como a gente se conduzir na nossa vida, no presente e para o futuro da nossa vida. Por exemplo, Miqueias, capítulo 5, é uma palavra profética sobre Jesus. Né? Sobre Jesus. Não tem ninguém, irmãos, no mundo, nenhum cara famoso, nenhum religioso, nenhum político, não tem ninguém nesse mundo inteiro, em toda a história, que antes dele tenha se falado dele. Não tem ninguém. Né? Então, essas referências proféticas na Bíblia que eu vou passar aqui agora, irmãos, elas são extremamente importantes, porque é um argumento que não existe em nenhum lugar. Quando nós tivermos que dialogar com alguém, esses argumentos são extremamente impressionantes, porque em nenhuma literatura no mundo tem isso. Por que não passa nos programas de primeira linha, na TV, nos rádios, em qualquer mídia? Não passa. Né? É extremamente contundente contra qualquer tipo de visão religiosa. Então, Miqueias 5:2, sobre Jesus, aqui, centenas de anos antes de Jesus, diz que ele ia nascer onde? Em Belém. Isso é antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo. Aqui está afirmando a cidade que Jesus iria nascer. Né? O cumprimento disso está em Lucas 2. Lucas 2. Né? O cumprimento, a profecia se cumpriu. Deus falou e vai se cumprir. Falou e vai se cumprir. Não tem como não cumprir. Então, em Lucas 2, diz assim, Lucas 2, (4) até o 6. Estão vendo aí? É o cumprimento. José foi da Galileia, onde ele morava, para a Judéia. E por que ele fez isso? Porque lá no versículo 1 diz que um imperador romano teve a curiosidade de saber quantas pessoas tinham no império. Né? Quer dizer, muita gente fala que a profecia é manipulada. Mas como? Alguém foi lá em Roma e deu um dinheirinho para o César Augusto e falou assim: César, é o seguinte, tem uma profecia lá na Judéia que fala de um pessoal lá, que vai nascer um Messias para lá, faz aí um decreto para aquela família lá da Galileia, eles irem para Belém. Irmão, se a gente olhar a região da Palestina na época do Império Romano, se você pegar o mapa e olhar, você vê Roma lá na Itália, naquela bota, né? Roma lá na Europa, na Itália. A Palestina, irmãos, ela é a fronteira final do Império Romano. É uma marginalidade. Ninguém se importa com o que está acontecendo na Palestina. Ninguém se importa. Em alguns momentos, Roma ficou preocupado porque havia aquelas levantes judaicos que depois foi massacrado no ano 70. Mas não foi manipulação. O imperador quis saber o número de pessoas no seu império, lançou uma ordem de recenseamento e o pessoal
tinha que ir exatamente na cidade dos seus antepassados. O imperador, a ideia dele poderia ser mais simples. Ele falou, eu quero saber quanta gente tem. Quando passa aqui o IBGE na frente de casa, eles não querem que eu vá até a cidade onde eu nasci, em Minas Gerais, para eu fazer o recenseamento. Seria um absurdo. Ele simplesmente passa aqui, pergunta qual é o teu nome, quantas pessoas tem aqui, qual é o nome deles e pronto. Mas o imperador romano disse, não, eu quero que cada pessoa vá na cidade dos seus antepassados, e só lá que vai poder fazer o licenciamento. Irmãos, que tumulto! Já pensou o rolo no mundo? Sem avião, sem ônibus, sem carro, sem nada. Tem que viajar todo mundo ali no cavalo e uma luta. E justamente nesse período, Maria estava grávida de 9 meses. E ela saiu da Galileia com o José, lá de cima daquele estado da Galileia que eles moravam lá. José tinha o seu microempresa lá, ele tinha aberto uma camping de marcenaria, alguma coisa assim, e fazia lá a mesa, cadeira. Jesus ajudava ele. Não ajudava ainda, só ajudava depois. Então, ajudava como Deus, né? Mas então, irmãos, aí ele pega e desce com Maria até Belém. E lá, Jesus nasce. E pronto, cumpriu a profecia, né? Tem um outro texto de Oséias 11:1. Oséias. Né? Então nós vimos Miqueias, agora vamos para Oséias. Oséias 11:1. Olha só. Esses livros aí, esses profetas, a gente tem que virar bem devagar, porque tem uns assim que passa 2 páginas e já foi embora o profeta. Né? Então, Oséias 11:1. Aqui está dizendo que Deus iria chamar Jesus de onde? Oséias 11:1. Vê se vocês encontram aí. De onde que Jesus seria chamado? Do Egito. Né? Ele seria chamado do Egito. Puxa, que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Mas por que ele foi parar no Egito? Vocês sabem a história, né? Teve aquela matança em Belém, que também foi profetizada em Jeremias 31:15. Né? Jeremias 31:15 fala que haveria de ter uma matança em Belém. Né? E teve a matança em Belém. Só que Jesus foi avisado, né? A família de Jesus foi avisada pelo anjo e eles foram para o Egito. Né? Lá do Egito, em Mateus 2:15, diz que o Senhor chamou ele de volta. Chamou eles de volta, eles voltaram. Irmãos, junto com esses textos, eu quero dizer para os irmãos que eu separei aqui uns 50. Não vai dar, né? Mas ele seria, antes dele teria o João, né? Ele seria rejeitado pelos seus, né? Tudo no Antigo Testamento, depois se cumpre. Ele seria escândalo para os judeus, Jesus. Ele seria vendido. Irmãos, diz lá em Zacarias 11:12 que ele seria, Zacarias fala que ele seria vendido por 30 moedas. Jesus seria traído e vendido por 30 moedas. Aí chega lá em Mateus 26:15, ele foi vendido e deram para o Judas 30 moedas. Né, irmãos? É uma coisa assim que ninguém planejou, irmãos. É profecia. Vai cumprir. O que Deus falou, vai cumprir. Enfim, ele morreria, ele ressuscitaria, ele iria ascender aos céus e finalmente ele iria voltar. A sua vinda, a sua escatologia, a sua volta, a sua história, seu juízo, o céu. Então nós chegamos na literatura apocalíptica, né, que aponta para o futuro nosso agora. Né? E aí, queria ir com os irmãos um pouco em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Nós precisamos estar sendo preparados. 12, né? Apocalipse 12, 13 e 14. Apocalipse 12, 13 e 14. Precisamos estar sendo o nosso coração, os nossos filhos,
das nossas famílias, preparados para coisas que irão acontecer. Né? Coisas que irão acontecer. Apocalipse 12. Vai falar sobre uma pessoa aqui que recebe o nome, no versículo 13, né? De quê? Olha só, Apocalipse 12, 13. Qual é o nome que recebe esse personagem aqui que vai aparecer, que perseguiu a mulher que dera à luz um filho? O dragão. É um dragão. Vai aparecer o dragão. Esse é um nome. É uma metáfora. Né? Esse dragão, diz aqui no versículo 9, voltando lá para o 9, vai explicar quem é esse dragão. É bom que a Bíblia explica ela mesma, né? Então fica fácil. Então, quem que é o dragão? Versículo 9. Satanás. Sim. O dragão é um nome mitológico. Como que Tanto assim, pode ser mitológico quanto pode Porque ser. ele não existe, nunca existiu. Talvez o dragão mitológico nunca existiu, mas tem o dragão de Komodo, né? Aquele... não. Tô falando do dragão que é citado na Bíblia, é citado sim. no Oriente, né? O que acontece é uma figura mesmo. Um animal de força. Mas não tem nada a ver com o animal aqui, né? Tem a ver com a pessoa. Sim, tem a ver com o diabo. Com o diabo. Ele até explica que esse nome dragão, dado por causa da ferocidade, né, que se imagina esse animal, então é uma coisa feroz, é uma coisa violenta. Então, esse tipo de ser, Apocalipse é descrito numa forma cheia de figuras e que a gente precisa ter o cuidado de entender. Jesus está querendo mostrar para nós que um elemento, o diabo, ele vai trabalhar, ele vai agir, diz aqui no versículo 9, né, que ele é sedutor de todo mundo, o diabo é sedutor de todo mundo, ele vai para a terra para fazer batalha, para fazer guerra, para agir contra Cristo e contra o povo de Deus. Então, essa primeira pessoa que aparece aqui, revelada em Apocalipse 12, nós vamos ter como a pessoa do diabo. Né? A pessoa do diabo. É extremamente importante a gente entender que o capítulo 12, Jesus está tentando nos preparar para que, desde o momento que ele nasce, que é o último dia, porque essa mulher que é perseguida aqui, é exatamente o nascimento de Jesus, aqui está falando do Natal, né? Então Jesus está nascendo e o diabo já está perseguindo, querendo acabar com ele, né? Querendo matá-lo, quanto também quer perseguir e matar a nós. Então ele persegue Cristo e persegue o povo de Deus. Nós vamos estudar isso com mais detalhe depois, mas hoje eu quero apresentar para os irmãos a malignidade com que o diabo é apresentado aqui e como que nós devemos estar preparados para eventos que aconteceram desde o nascimento de Jesus, estão acontecendo agora como um ato do diabo, de Satanás, em agir contra Cristo e contra o povo de Deus. Nesse momento, o povo de Deus é alvo de ataques do maligno o tempo todo, do diabo. Né? Só que os atos do diabo, que ele está fazendo acontecer sobre a terra também, é um trabalho lento, que vem acontecendo em relação à mentalidade humana, para que a mentalidade humana perca as suas grandezas, as suas ligações, as suas conexões amorosas, as suas conexões de validade, de significado, irmãos. Então o diabo está abaixando cada vez mais o nível da reflexão mundial. Por que ele está fazendo isso? Por que o diabo está fazendo isso? Houve tempo
que as pessoas, para serem seduzidas ou até aceitas,